Olá, você amigo e amiga de casa que nos acompanha, estamos de volta com mais um bloco do programa Cidadania. Hoje aqui conosco, debatendo sobre guarda compartilhada, estamos com ele, Dr. Patrício Lobo, ele que é juiz de direito da primeira vara de família aqui de Mossoró. Boa noite, doutor Patrício, sinta-se bem, fica à vontade. Doutor Patrício, e agora eu já passo a primeira pergunta. O que é a guarda compartilhada e o que mudou com a alteração da Lei 13.058 de 2014? Antes de tudo, é bom que a gente defina a questão do que é a guarda, né, em si, né? É um instituto do direito de família, né, que reflete os atributos dos pais ou do pai ou da mãe em relação ao poder familiar, né? São os direitos e deveres vinculados aos genitores em relação aos seus filhos, né? Então, até antes do advento dessa lei, nós tínhamos a guarda unilateral. Então, era uma disputa muito forte entre os pais, disputa até de poder, eu posso dizer assim, para ficarem utilizando a criança como se fosse uma propriedade. Entendeu? Isso veio gerando muitos conflitos e culminou com uma excelente lei, nessa lei que instituiu a guarda compartilhada. Antigamente, essa guarda compartilhada ela só era instituída de maneira consensual, dependendo do grau de maturidade dos pais, né? Então, muitas vezes, pelo grau de maturidade, a gente evitava conceder uma guarda compartilhada para evitar um dano maior à criança ou ao adolescente. Então, houve essa alteração legislativa e hoje é uma imposição. Mesmo que os pais não concordem, não convijam com as ideias uniformes em relação aos interesses do filho ou da filha, da criança ou do adolescente, se impõe a concessão da guarda compartilhada. E essa guarda, o que vem a ser a guarda compartilhada? É um conjunto, né, de decisões uniformes dos genitores em relação a todos os interesses do filho. Não quer dizer que a criança, é bom que se esclareça, não quer dizer que a criança vai ficar numa guarda alternada, uma semana com o pai, outra semana com a mãe e vice-versa. A guarda compartilhada é sobre o aspecto mais jurídico em si. Então, é a comunhão plena de decisões dos pais em relação aos interesses dos filhos. Então, todos os interesses relacionados à saúde, educação, lazer, até alimentação, amizades do filho, certo? Tudo isso tem que ser objeto de uma decisão conjunta. Até a escola onde a criança vai estudar, o médico, entendeu? Então, a atividade esportiva, tudo isso, toda essa gestão dos interesses dos filhos é conjunta dos pais. Na guarda unilateral, não. O genitor, a genitora que detém a guarda, detém exclusividade nesses atributos de direitos e deveres. Então, ele escolhe, ele designa qual vai ser esse local. Entendeu? Então, nós temos uma amplitude muito grande em relação a essa guarda. Não é fácil, no plano prático, gosto bem de esclarecer, né? Mesmo que não haja consenso dos pais, quando há consenso é espetacular. A criança, muitas vezes, ela nem sente que os pais se divorciaram ou romperam dissolveram uma união estável. Então, a guarda compartilhada, ela traz essa nova mudança de mentalidade, entendeu? Então, a gente tem que evoluir em relação a isso. E ela só não vai ser concedida se houver algum fato relevante de gravidade a ser atribuído, imputado ao genitor ou à genitora. Então, um exemplo, o genitor ou a genitora é uma pessoa que tem vício em drogas, alcoolismo, exemplo, praticou maus tratos com o filho, entendeu? Ou a filha. Então, numa situação dessa devidamente comprovada, então, o magistrado, ele não vai conceder, impor a guarda compartilhada. Ou, quando um dos pais não desejar. É muito comum, é muito comum. Às vezes o pai ou a mãe trabalha em um regime de horas tal, que ele não tem condições de dar aquela assistência. Não é muitas vezes nem por má vontade. E em alguns casos também é falta de interesse, falta de amor, falta de afeto em relação à criança ou adolescente. Doutor Patrício, nós até falávamos no primeiro bloco, né, sobre a importância da guarda compartilhada no que diz respeito à convivência entre pais e filhos. O direito a essa convivência, tanto é um direito do pai, né, como um direito do filho. Perfeito. E nós falávamos que na guarda unilateral, a ideia
e até o senhor acabou de citar que o pai, muitas vezes que detém a guarda, ele se sente no monopólio, né? Se sente proprietário daquele filho, né? Muitas vezes a guarda unilateral, ela passa justamente essa ideia, né? De que o poder familiar é de apenas um, daquele que detém a guarda, e o outro apenas auxilia. E muitas vezes esse auxílio, ele se limita ao auxílio financeiro, no caso da pensão alimentícia. Perfeito. Então, a guarda compartilhada veio justamente para quebrar essa ideia errada, né, de que apenas um ou outro possui responsabilidade e dever de cuidado com o seu filho, né? É dever dos dois genitores, né? Perfeito. Essa nova mudança de mentalidade, ela terá que chegar, porque hoje é a imposição legal, mesmo que não haja consenso entre os genitores. Então, quem não quiser que o judiciário imponha a guarda compartilhada ou conceda, vai ter que provar algum fato relevante em relação ao outro genitor. Então, isso serve, inclusive, para o combate à alienação parental. Né? E a gente vai tratar um pouco, né, mais à frente em relação a isso. Né? Então, essa guarda compartilhada realmente é um instituto que veio para revolucionar. Então, os genitores vão ter que romper o paradigma da imaturidade, da disputa de posse, né? Porque está em jogo, né, os superiores interesses de uma criança ou um adolescente. Né? A Constituição do nosso país, ela acolheu a doutrina da proteção integral. Né? Toda criança e adolescente é sujeito de direitos, tem direito a um desenvolvimento sadio, e a convivência familiar. E, inclusive, é de responsabilidade a educação, o lazer, a alimentação, a moradia, é de responsabilidade não só da família, mas também da sociedade e do Estado, né? Perfeitamente. É uma responsabilidade, digamos assim, solidária, né? Mas com o foco principal na família. Só lembrando a você que nos assiste que você poderá enviar a sua pergunta ou seu comentário através das nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp através do número 99905-9769. Doutor Patrício, nós falávamos aqui no primeiro bloco acerca de algumas vantagens da guarda compartilhada. O senhor enxerga alguma desvantagem nesse instituto? Olha, a princípio é um instituto novo, nós podemos dizer que é um instituto novo, essa lei é muito recente. Né? E em direito de família, muitas vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes o tempo, ele cura, sara muitas feridas. O grande dilema nas varas de família é porque nós lidamos com emoções, né? Com vidas, e muitas vezes ou o genitor ou a genitora, eles não superam o luto, digamos assim, de um processo muitas vezes doloroso de rompimento, né? Da relação. Então, a princípio, eu vejo muitas vantagens em relação à guarda unilateral. Quais seriam essas vantagens? Né? Primeiro, essa comunhão plena. A criança vai haver uma reunião na escola, os genitores estarão lá. Eles amigavelmente, o pai vai deixar, ou a mãe vai pegar. Então, existe uma comunhão de interesse em prol dessa criança, e a criança muitas vezes não vai sentir tanta falta em relação à presença dos dois na sua vida. Agora, desvantagens são situações que temos que analisar caso a caso. Então, muitas vezes, e eu acredito que deve ser objeto de discussão nossa mais adiante, muitas vezes os genitores moram em cidades diversas, em estados diversos, e muitas vezes em outro país. Então, em alguns casos, isso vai ser vantajoso, em outros não vai ser vantajoso. Então, temos que amadurecer muito essa questão, entendeu? Porque, a princípio, eu só vejo vantagens. Agora, outra desvantagem, a falta de maturidade dos pais. Então, isso vai gerar uma fase de alguns atritos. Talvez essa seja a principal desvantagem, né? Principal, perfeito, muito bem colocado. A principal desvantagem é essa. Porque muitas vezes, até morando distante, se houver um bom relacionamento, né, tudo é mais fácil. Mas, assim, o grande problema realmente é essa imaturidade. Então, eles ficam utilizando, por mais que se tente combater a alienação, eles ficam utilizando a criança ou adolescente, principalmente crianças, né? Para atingir o outro. Férias escolares, muitas vezes há uma divisão igualitária, então um segura um pouco de mais tempo, o outro perde. Aí entra com ação, com uma postulação judicial para compensação desses dias, e ficam os genitores nessa disputa e se esquecem que a pessoa mais atingida
são os filhos. As crianças. E aí precisa também de sensibilidade por parte do magistrado, né, para avaliar esses casos concretos, porque como em todo direito de família que é regado a emoção, né? Exato, muita sensibilidade e muita coerência e muita parcimônia no decidir, né? O juiz que atua na área, ele não deve decidir de maneira assodada, apressada. Muitas vezes existem fatos, isso quem milita na área sabe, até criados para impedir a convivência de um pai ou de uma mãe com a criança. Então você tem que ter muita sensibilidade em relação a isso, e as partes também têm a obrigação de demonstrar e comprovar os fatos que estão alegando. Doutor Patrício, a discussão está muito boa, mas o nosso bloco está chegando ao fim. O tempo hoje está passando muito rápido. O programa Cidadania vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.